Então, Hare Krishna. Então, Srila Bhaktaloka. Então, no livro Srila Bhaktaloka, Iluminações no Bhakti, livro Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Vamos tratar das 6 faltas que destroem o Bhakti. Então, Parishambrita de Rupa Goswami, ele escreveu o seguinte verso, né? Que uma pessoa tem o serviço devocional destruído quando ele se torna muito apegado, né, às 6 atividades. Né? Cite a primeira, Atyahara. O que significa Atyahara? Atyahara, segundo o Rupa Goswami, significa comer mais do que necessário, coletar mais fundos do que o requerido. Fala a respeito de prayasa. Se esforçar muito para coisas mundanas que são muito difíceis de obter. Fale de prajalpa, que é o terceiro, né? Falar desnecessariamente a respeito de assuntos mundanos, né? Falo do quarto, Niyamagraha, que é a prática de regras espirituais e regulações apenas por segui-las, né? De procurar segui-las e não por buscar o avanço espiritual ou rejeitar regras e regulações das escrituras e trabalhar independentemente e caprichosamente. Bom, o quinto é Janasanga. O que significa Janasanga? Associar com pessoas de mentalidade mundana que não são interessadas na consciência de Krishna. E fale do último, que é o sexto, é Lolyam. Lolyam significa estar cobiçoso por assuntos mundanos, né? Por alcançar aspectos mundanos. Bom, então qual a importância desse verso, né? Bom, o mais importante considerar é considerar o significado profundo desse verso. Porque para aquele que deseja se ocupar em serviço devocional puro, né, é especialmente necessário seguir as instruções desse verso. Quando a devoção a Hari se torna extremamente rara? Bom, para aquelas pessoas que negligenciam seguir as instruções desse verso, né, alcançar a devoção ao Senhor Hari é extremamente raro. Por que esse verso foi elaborado? Né? Bom, esse verso foi elaborado para o benefício daqueles que têm forte desejo de alcançar serviço devocional. Bom, cite os 6 impedimentos do serviço devocional que são mencionados nesse verso. Atyahara são, né? Atyahara, Prayasa, Prajalpa, Niyamagraha, Janasangas e Lolyam. Fale a respeito de um pensamento geral que as pessoas têm em relação a Atyahara. Bom, que muitas pessoas pensam que Atyahara refere apenas a comer excessivamente. Bom, em relação a isso, o que foi explicado no primeiro verso do Parishambrita, né? No primeiro verso do Parishambrita se explica que a pessoa sóbria, a qual pode tolerar as demandas da fala, a demanda da mente, as ações da ira e as urgências, as demandas da língua, estômago e genitais, é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. O que significa as demandas da língua? Bom, é o desejo por provar alimentos muito saborosos. Né? Fala a respeito das demandas do estômago.
É o desejo de comer mais do que o necessário. Bom, apesar que bhojana, né, ou comer, é o principal significado da palavra Tyahara, né? A palavra bhojana pode significar o que também? Bom, a palavra bhojana também significa desfrutar dos objetos dos 5 sentidos. Como podemos entender o desfrute dos 5 sentidos, né? Bom, então seria através dos olhos, do som, através dos ouvidos, do olfato, pelo nariz e do gosto pela língua e então, sentir calor e frios, coisas suaves e duras pelo toque. Como podemos entender esse tipo de desfrute material? Bom, entendemos que ele é compulsório para a alma corporificada. Bom, explique o porquê. Sem desfrutar dos objetos sentidos, a entidade viva não pode sobreviver. Explique melhor a respeito disso. É que tão logo a entidade viva ela abandone o desfrute sensorial, ela deixa o seu corpo. Explique como pode ser artificial tentar abandonar o desfrute dos sentidos. Abandonar o desfrute dos sentidos é apenas um fingimento da imaginação e não pode ser aplicado na prática. Explique o significado da palavra Tyahara. Tyahara é uma combinação de ati, muito, e ahara, comer ou coletar. Bom, explique um verso do Bhagavad Gita onde Krishna explica a Arjuna que a entidade explica a Arjuna por que a entidade viva sempre ela é levada a atuar. Bom, então o verso é o verso 3.5, item 6. Todo mundo é forçado a atuar. Tá, então o verso 3.5.6, né? Que todo mundo é forçado a atuar, né? Mesmo contra a sua vontade, de acordo com as qualidades que ele adquiriu dos modos da natureza material. Sendo assim, ninguém pode parar de fazer as coisas, né? Nem por um momento sequer. Uma pessoa que restringe os sentidos da ação, mas aqueles que... Tá, e continuando. Então, aquele que restringe os objetos sentidos da ação, mas cuja mente insiste nos objetos sentidos, certamente ilude a si mesmo e ele é chamado... Bom, ele é conhecido como um enganador. Bom, o que é necessário se fazer para se manter vivo, né? Bom, se uma pessoa precisa, para manter a vida, né, não é possível fazê-la sem ação. A pessoa tem que trabalhar para manter a sua vida. Bom, o que acontece se essas ações estão no humor do desfrute? Se essas ações são executadas, né, no humor de desfrute, então a qualificação da pessoa como humano é perdida e ela se torna como animal. Como poderíamos, então, transformar todas as nossas ações, oferecer nossas ações a Deus? Bom, se uma pessoa pode transformar todas as suas atividades corporais em atividades favoráveis ao serviço devocional do Senhor, então isso é Bhakti Yoga.
Segundo o Gita, em relação à possibilidade, ou seja, como a pessoa poderia se tornar um yogi, ou seja, quais são os requisitos para uma pessoa se tornar um yogi. Então, ali se explica que não existe possibilidade de uma pessoa se tornar yoga, né? Um yogi, ele diz. Bom, Krishna diz a Arjuna, se essa pessoa come muito, se ela come pouco, se ela dorme muito, ou se ela não dorme o suficiente, né? Então, se aconselha que a pessoa deve ser equilibrada nos atos, né? De comer, dormir e trabalhar. Então a pessoa deveria, continuar a resposta, ele deveria recrear, né? Se divertir e mitigar todos os sofrimentos materiais pelo sistema do yoga. Esse é o conselho que se dá para uma pessoa que quer se tornar yogi. Bom, explique como é a diferença, ou seja, como se percebe que uma pessoa, um transcendentalista, ele, apesar de realizar ações corriqueiras, ele está conectado com a transcendência. Então, uma pessoa que tem a consciência divina, apesar de se ocupar em ver, escutar, tocar, cheirar e comer, mover-se, né, por todo lugar, e dormir e respirar, todos entendem. Perdão, apesar de conhecer, né, perdão, sempre conhecendo dentro do seu ser que ele entende, né, que ele atua mas ele não faz nada. Bom, explique um pouco mais a respeito disso, né? Porque enquanto fala, evacua, abre os olhos ou fecha os seus olhos, ele sempre sabe que apenas são os sentidos materiais que estão ocupados com seus objetos e que ele apenas está distante deles. Como podemos entender essas instruções acima? Né? Apesar que essas instruções são efetivas para os guianes, ainda assim, seu significado é favorável para o serviço devocional. Então, qual seria a conclusão a respeito desse verso do Bhagavad Gita? Esse verso do Bhagavad Gita explica a respeito do Sharanagati, ou a rendição completa. Bom, mantendo isso na mente, o que o yogi deveria fazer? Ele deveria renunciar às atividades fruitivas e especulação filosófica e aceitar os objetos do sentido como misericórdia do Senhor. Como podemos entender isso? Bom, isso pode ser entendido como serviço devocional puro. Bom, em relação à possessividade, o que Rupa Goswami diz no Bhakti-rasamrita Sindhu, ou seja, o que ele diz a respeito de como conseguir o equilíbrio nesse aspecto. Bom, quando uma pessoa não está apegada a nada, mas ao mesmo tempo ele aceita todas as coisas em relação a Krishna, ele está certamente, né, situado de uma maneira apropriada nesse aspecto da possessividade. E como o Rupa Goswami explica no Bhakti-rasamrita Sindhu que uma pessoa pode estar falsamente... Então, Bhaktaloka, o áudio 2, né, de hoje, Sri Bhaktaloka. Então, segundo o Rupa Goswami, no seu Bhakti-rasamrita Sindhu, o que ele diz a respeito da falsa renúncia, né? Quando a renúncia não é completa, né?
Então ele diz que aquele que rejeita todas as coisas sem conhecimento da relação com Krishna, isso não é uma renúncia de forma completa. Como podemos entender o significado dessa instrução em relação ao Padeshambrita, né? A mesma obra de Rupa Goswami? Bom, o significado desses dois versos é repetido no Padeshambrita pela instrução de rejeitar a Tyahara. O significado é que uma pessoa deve aceitar os objetos sentidos no espírito de desfrute, né? Isso é a Tyahara. Mas se os objetos sentidos são aceitados pela misericórdia do Senhor e apenas tanto quanto é requerido e favorável para o serviço devocional, isso não é a Tyahara. Bom, como se pode alcançar facilmente Yukta Vairagya? Se os objetos são honestamente aceitos como misericórdia do Senhor, né? Aí podemos alcançar Yukta Vairagya. Bom, qual foi a instrução de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Ele deu a instrução de aceitar os objetos, e a ordem de aceitar os objetos sem apego e cantar os objetos sentidos, né? sem apego e cantar os santos nomes de Krishna. E também não se esforçar para obter alimentos muito saborosos e usar roupas muito finas, né? Assim, roupas chiques. Né? E também aceitar Bhagavat Prashada na medida que se consegue de uma maneira fácil, né? Facilmente. Bom, quando podemos entender que a vida de um devoto está sendo muito influenciada pelos aspectos materiais? Bom, se o praticante ele aceita ou acumula mais do que o necessário, então sua vida espiritual será perdida, devido que ele está sendo controlado pelos aspectos materiais. Né? Mas como podemos entender essa instrução, né, de acumular mais do que o necessário na nossa vida corriqueira? É que se uma pessoa se ela não acumula apropriadamente, então o corpo, o qual é feito para adorar o Senhor, não será protegido. Bom, o significado da instrução de tolerar as demandas, né, da língua e estômago, mencionado no primeiro verso, como podem ser entendidos? Né? Bom, que podem ser entendidos da seguinte maneira. Né? Bom, o materialista facilmente se torna cobiçoso a desfrutar de coisas finas, né? Coisas assim muito apetitosas e sendo aflito pela fome, e ele se torna extremamente agitado e muito entusiasta em comer coisas assim alimentos assim muito saborosos, né? Então isso é uma demanda material. Então, como isso poderia ser controlado? Isso pode ser controlado, né? Essas demandas podem ser controladas pelo cultivo do serviço devocional. Essas implicações, né, de não acumular, né, a Tyahara, ou seja, como poderiam ser abrangidas, ou seja, qual campo que eles podem alcançar, podem atingir, né? Elas são tanto para os chefes de família como também para os renunciantes. Bom, em relação aos chefes de família, podemos dizer que eles podem coletar para manter seus membros familiares e que eles deveriam, né, ganhar a vida de acordo com os princípios religiosos. Com aquilo que eles guardam, eles deveriam servir ao Senhor. Os devotos, os visitantes, membros familiares e eles mesmos. Né?
O que acontece quando um chefe de família coleta mais do que o necessário? Então isso se torna um impedimento para o serviço devocional e Eu? claro, se tornando um impedimento para o serviço devocional, né? Não alcançando a misericórdia do Senhor. Né? Em relação a coletar, a coleta, como podemos entender o objetivo do renunciante, ou seja, como, ou melhor dizendo, como o renunciante pode atuar em relação à coleta, né? Bom, ele deveria, se o renunciante ele não poderia coletar muito, né? Se ele não fica satisfeito com o que ele recebe, né? Com a esmola, assim, com as coletas que ele recebe todo dia, então aí ele vai acabar caindo na culpa de até rara. Depois de obter alguns alimentos, né, ele come mais do que necessário, então ele está em até rara. Sendo assim, o chefe de família e renunciantes. Perdão, aí vamos fazer outra pergunta aqui. Então, qual a conclusão em relação a esse aspecto? É que, sendo assim, o chefe de família e os renunciantes deveriam considerar esses fatos cuidadosamente e depois abandonar a terra rara, se ocupando do serviço devocional para alcançar a misericórdia de Krishna. Hare Krishna, estamos na escritura de Sri Bhaktiloka, são as iluminações de Sri Bhaktivinoda Thakur. Bom, agora vamos falar de prayasa. Bom, se prayasa não é abandonada, o que vai acontecer? Bom, a devoção nunca vai surgir. Qual o significado da palavra prayasa? Prayasa significa esforço, trabalho inútil. Bom, explique por que a rendição é tão importante ao serviço devocional. O vida espiritual não é nada mais do que devoção pura ao Senhor Supremo. Devoção não perdão. Devoção não pode ser definida por outro sintoma diferente do que rendição completa e subordinação aos pés do Senhor Supremo. Bom, como podemos entender completa rendição e subordinação ao Senhor Supremo? Bom, podemos entender isso como deveres naturais, constitucionais, deveres eternos das entidades vivas, né? Deveres, né? Naturais, eternos e constitucionais, né? Bom, em relação a isso, a que conclusão podemos chegar? Bom, sendo assim, é apenas o serviço devocional, somente o serviço devocional, a propensão natural ou ocupação inerente da alma. Bom, comente a afirmação. A ocupação inerente da diva, na sua ocupação inerente não existe necessidade de prayasa. Sim, é verdade. Mas as entidades vivas condicionadas, no estado da entidade viva condicionada, existe necessidade de uma pequena quantidade de prayasa para o cultivo do serviço devocional. Bom, quais os dois tipos de prayasa? Gyana prayasa e karma prayasa. Bom, o que é Gyana prayasa? É o sentimento de unidade ou Kevala Dvaita, Kevala Dvaita, né? O surgimento de Kevala Dvaita. Como também pode ser também conhecido como Sayuja, imersão ou emergir, ou
Brahma Nirvana, absorção, né? A imersão no Brahma Nirvana do Supremo. Então, como podemos entender Gyana Prayasa? Podemos entender Gyana Prayasa como sendo hostil à vida espiritual. Bom, citando o Mundaka Upanishad, explique como o Senhor Supremo pode ser alcançado e como ele se distancia. O Senhor Supremo ele não é obtido por explicações espertas, né, ou seja, eruditas, por vasta inteligência ou mesmo por escutar muito. Ele é obtido apenas por aqueles que o buscam ele mesmo. Tal pessoa, para tal pessoa ele manifesta sua própria forma. Com qual conclusão que podemos chegar é que, sendo assim, a devoção é a única forma de alcançar os pés de lótus do Senhor. Bom, o Senhor Brahma, ele diz ao Senhor Krishna, né? Como uma pessoa pode alcançar a meta última abandonando prayasa. Explique a respeito. Isso é um chamado Bhagavatam, 10.14.13. O Senhor Brahma ele diz: ó meu Senhor Krishna, o devoto, o qual abandona Gyana Prayasa, o caminho da especulação filosófica empírica, que tem o objetivo de emergir na existência do Supremo e se ocupa ele mesmo em escutar suas glórias e atividades, de um sadhu genuíno ou santo, e o qual vive uma vida honesta, na ocupação, se ocupando a sua vida social, realizando a sua vida social, pode conquistar sua simpatia e misericórdia, mesmo que você é adita ou inconquistável. Bom, o que o Senhor Brahma diz a Krishna, né, a respeito do serviço devocional, e os esforços para alcançar a perfeição. Ele diz, meu querido, ele diz eu acredito também que é chamado Bhagavatam, ele diz, meu querido Senhor, o serviço devocional a você é o único caminho auspicioso. Se uma pessoa abandona ele simplesmente por um conhecimento especulativo ou entendimento que essas entidades vivas são almas espirituais e o mundo material é falso, ele submete a um grande problema, né? Ele apenas obtém problemas e atividades não auspiciosas. Seus esforços são como bater a casca do arroz que já não tem arroz. Seu trabalho se torna inútil, sem fruto. Como podemos entender a origem da filosofia monista? Bom, ela não é originária da verdade absoluta, é apenas uma provisão demoníaca. Como podemos entender o conhecimento puro? Sendo uma glorificação do conhecimento da relação com o Senhor, né? Isso é um conhecimento puro e espontâneo. E não existe necessidade para essa. Como podemos entender o conhecimento dado no Chatushlok do Bhagavatam? Né? Bom, é a tinta, como sendo a tinta Beda,
inconcebível, simultaneamente igual, né? E diferente. Né? Isso aí. Bom, faço uma analogia entre Krishna, as entidades vivas e o Sol e os seus raios. Esse conhecimento está naturalmente adormecido no coração das entidades vivas. O Senhor é como o Sol espiritual e as entidades vivas são como partículas moleculares dos raios do Sol. Então, como podemos entender que a entidade viva está subordinada ao Senhor? Bom, a entidade viva não pode permanecer em sua forma constitucional sem ser subordinada ao Senhor. Sendo assim, servidão ao Senhor é o seu dever constitucional. Qual é a natureza da entidade viva? É cultivar seu dever constitucional. E qual é a característica disso? É que ele é espontâneo, desprovisto de prayasa, dharma ou dever da entidade viva. O que podemos considerar surpreendente relacionado a prayasa e o serviço devocional. Apesar que no estado condicionado, seu dharma está frequentemente adormecido e ele é desperto pelo sadhana ou a prática espiritual. Ainda assim, prayasa se encontra em práticas de serviço devocional. Isso não diferentemente de como é encontrado nos caminhos de karma e jnana. Bom, o que acontece se uma pessoa se refugia nos santos nomes com respeito? Bom, então, dentro de um curto tempo, os obstáculos devido à ignorância são removidos e a felicidade constitucional é despertada. Mas se alguém ela se ocupa, né, em Jnana Prayasa, perdão. Então, o que acontece quando alguém dá espaço para Jnana Prayasa? Então ele vai ter que sofrer mais. E se Jnana Prayasa é renunciado na associação dos devotos, então isso é um esforço apropriado no caminho da devoção. Né? Bom, no Bhagavad Gita, Krishna ele dá ênfase a certos devotos que estão ocupados no seu aspecto pessoal e no seu aspecto impessoal. Fale a respeito. Bom, a Suprema Personalidade de Deus, ela disse, né, no Bhagavad Gita 12.2, item 5. Aqueles que fixam sua mente na minha forma pessoal, que são sempre ocupados em minha adoração, com grande e transcendental fé, são considerados por mim como sendo mais perfeitos, né? Mas aqueles que estão que me adoram completamente que me adoram completamente a minha forma imanifesta, a qual está além da percepção dos sentidos, toda penetrante, concebível, imutável, fixa e imóvel,
a concepção impessoal da verdade absoluta, por controlar os vários sentidos e ser equânime, estar equanemente disposto para todo mundo, né? As pessoas se ocupam em benefício de todos e ao final eles me alcançam, né? Para aqueles que suas mentes são apegadas às minhas características impessoais não manifestas, avançar é muito problemático. Para fazer progresso nessa disciplina, sempre existe dificuldade para aqueles que são corporificados. Bom, explique Karma Prayasa citando o primeiro canto do Srimad Bhagavatam, né? Bom, ocupação e atividades. Um homem que se ocupa em atividades praticadas de acordo com sua própria posição, isso não é mais do que um trabalho inútil ou prayasa, se ele não promove atração, se ele não desenvolve uma atração à mensagem da Suprema Personalidade de Deus. Então, o que podemos entender? Qual conclusão chegamos? Que Karma Prayasa é contrária aos princípios do serviço devocional, da mesma forma que Jnana Prayasa. Ou seja, Karma Prayasa e Jnana Prayasa são prejudiciais. Bom, explique quando as atividades de uma entidade viva podem ser benéficas ou auspiciosas. Bom, o devoto, o qual deseja apropriadamente seguir a sua vida, ainda aceitando seus deveres, mesmo aceitando seus deveres de acordo com Varnashram, como deveres que são favoráveis ao serviço devocional e contados, né, como parte do serviço devocional. Todas essas atividades não são chamadas karma, né? Não são consideradas karma. Bom, o que seria devoto swanista? Devoto swanista. Então, nessas atividades, né, esses devotos que estão adictos, né, à sua própria linha de devoção, trazendo karma e seus resultados dentro do reino do serviço devocional. Bom, explique a respeito dos devotos Parinishtita. Bom, são devotos completamente adictos ao serviço devocional, praticando atividades piedosas que não são contrárias aos princípios devocionais, apenas para atrair as pessoas. São devotos Nirapikesha. Então, são devotos neutrais, né? Eles são neutrais, ou aceitando atividades favoráveis para o serviço devocional sem se preocupar pela aprovação popular.